É ao vivo já. Pronto. O áudio está funcionando, tudo ok? Tá, tranquilo. Pronto. Essa live que a gente está iniciando hoje, aqui transmitida pela página do PSOL de Massapê, ela vem com o propósito de passar uma compreensão sobre essa crise pandêmica, né, que a gente está vivendo. Certamente a gente não é médico, por isso que a gente vai traçar uma análise mais voltada para questões sociológicas, econômicas. O professor Jardas, ele não está presente no momento, então, uma outra oportunidade, a gente vai fazer a discussão com ele, né? Aqui eu tenho o Jamel Oliveira, licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Então, assim, a gente vai fazer um debate abordando sobre como essa doença ela se transmitiu tão rápido, né, nesse mundo de intenso processo de globalização que a gente vive, e outros tópicos como a questão das fake news, a atuação do Estado perante essa crise pandêmica, entre outros. Passar a fala para o amigo Janel. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela live da página do PSOL. Havíamos dito que iríamos transmitir pela página do professor Jardas. Por alguns contratempos ele não pôde, até agora não apareceu na live, mas vamos esperar um pouquinho. Em todo caso, a gente vai começar a nossa discussão e nós não estamos transmitindo pela live do professor Jardas, somente pela página do PSOL. É importante a gente considerar algumas coisas, né? Como o Vitor pontuou, eu sou da filosofia, né? Não tenho nenhuma especialidade com relação à saúde pública, mas a impressão que se tem, né, é que com essa pandemia, né, que há 6 meses atrás era um problema de uma pequena província da China, né, todo mundo agora, de repente, teve que se tornar especialista, né, minimamente, né, compreender uma coisa ou outra para lidar com esse problema que não é mais um problema de uma província da China, mas é de todo mundo, inclusive do nosso município. Só para você ter uma ideia, para contextualizar, abrir um parêntese, tá dando para captar bem o áudio? O pessoal que está também nos acompanhando pelo a página do pessoal pode fazer algumas questões, vamos debater aqui, né? Então, fique à vontade para intervirem, perguntarem, questionarem na página, fique à vontade. Só para contextualizar a nossa situação, vou afastar um pouquinho o áudio, dá para ouvir do mesmo jeito, né? Dá sim. Tá? Tranquilo? Pronto, só para contextualizar, eu vou rapidinho aqui mostrar a vocês a situação da China. Na China nós temos, né, já tivemos 82.971 casos. Hoje nós temos 82 casos. Quer dizer, uma diminuição de mil vezes, né? Nós temos uma diminuição considerável, né? Quer dizer, o problema já praticamente superado. Ao passo que o nosso município, né, enfrenta hoje 340 casos confirmados até a data de ontem. Nós vamos ver que haverá mais casos.
Inclusive, nós tínhamos 10 óbitos ontem e hoje nós já temos 11 óbitos, né? Antes de qualquer consideração, gostaria de prestar solidariedade à família do seu Pedro Fernandes, né, lá do Tangente, um amigo particular que, né, participava das atividades da paróquia, e eu sou testemunho de que os últimos dias até os últimos dias de sua vida ele se dedicou ao serviço da comunidade. Portanto, é importante prestar solidariedade a ele e à sua família. Então, a situação é a seguinte, contextualizando numericamente a nosso problema. A OMS hoje classificou a América do Sul como o novo centro da pandemia. Primeiro problema. Para agravar a situação, o Brasil é hoje o mais afetado. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje é o segundo país com mais mortes diárias, né? E hoje nós temos 309 mil, deixa eu só ver rapidinho aqui, 309.069 casos notificados, ativos 172 mil casos e 20 mil mortos. Hoje nós ultrapassamos a marca de 20 mil mortos. O Ceará não é diferente, nós temos 2.251 casos e, enfim, o Massapê eu já contextualizei com 340 casos e 10 mortes ontem, com hoje mais uma notificada do senhor Pedro Fernandes, não sei se haverá outras. Mas é isso, nós vivemos uma situação muito, muito, muito complicada e é preciso lidar com isso com responsabilidade, com lucidez, um ano eleitoral, né? Nós vamos ter meia dúzia de gente se aproveitando dessa situação para fazer campanha política, né? Isso é de praxe, inclusive já foram questionados alguns casos, né? Enfim, e é isso, Vitor. Pois a gente vê a importância da atuação do Estado perante essa crise, né? Logicamente que dependendo do país, né, do governo que está ocupando o Estado nesse momento, a condução perante a crise ela vai ser diferente. A gente vê que no Brasil a situação está bem caótica, né? Além das declarações presidenciais que são totalmente contra o isolamento social, incentivo o uso da cloroquina, que já foi, diversos estudos já comprovaram a ineficácia, inclusive tem se colocado que ela está aqui no estado do Ceará já tem esse medicamento, né, para uso da Covid-19, mas o médico ele precisa assinar, né, um termo de responsabilidade. Então, assim, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele até pontua bem, né, que justamente é a extrema-direita que vem tendo um fracasso na condução dessa crise sanitária que a gente vive, justamente por conta dessa lógica necropolítica, que é a questão de decidir, né, quem vive e quem morre. E através dessa falsa dicotomia, desse falso dilema que o presidente colocou entre vidas e economia, né? Como é que a economia vai funcionar se as pessoas precisam estar vivas, né, antes para a economia funcionar? Então, é uma crise que ela se propagou muito rápido, se disseminou, sobretudo nesse contexto de uma modernidade globalizada, né, a consequência da modernidade. Então, assim, queria saber, na sua opinião, como é que você vê essa questão da lógica da necropolítica em atuação nesses tempos de crise sanitária? Primeiro, deixar claro, Vitor, que nós vivemos, né, uma situação em que o sistema público hoje atestada a validade do sistema público nessa situação catastrófica em que a gente vive, né? E para as pessoas que nos assistem, né, para deixar claro o que nós chamamos de necropolítica, né, um termo do INBEB, que ele diz que é o seguinte: necropolítica é basicamente fazer viver, deixar morrer, né?
Nós vemos isso nas declarações do presidente, nós vemos isso em alguns empresários que acham que há um dilema entre vidas e economia, e não há, né? Nós precisamos distorcer esse dilema, porque não há um dilema. Nós temos, até a economia reproduz um tipo de vida muito específico, né? A do trabalhador. E a necropolítica é essa definição, que considera a vida digna de ser vivida apenas aquela do trabalhador, né? Trabalhador. Ou seja, se o vírus está atacando mais pessoas idosas, tudo bem. Essas pessoas não são úteis para o mercado. Pessoas inválidas, tudo bem, não são úteis para o mercado. Então, essa visão, né, necropolítica é muito perversa, porque ela define a vida como matável, como instrumentalizada, né? E é muito complicado isso. O Krenak diz isso diz também, que essa lógica necropolítica é atestada nos discursos do presidente, por exemplo. Quando ele diz que os brasileiros mergulham no esgoto e não morrem, né? Quando ele, às vésperas da pandemia se alastrar por todo o país, ele vai lá e diz que vai ser só uma gripezinha e que, enfim, ele minora uma catástrofe que era evidente para todo mundo, para a Itália, para a China, enfim. E aí o Bolsonaro deixa claro essa lógica quando ele admite que é essa seleção perversa, né, de, bom, alguns vão morrer e é isso mesmo. Por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, você acabou de citar, né, ele disse também que a eliminação de parte da população que já não interessa a economia, nem como trabalhadores, nem como consumidores, populações descartáveis, é como se a economia pudesse prosperar sob uma pilha de cadáveres, né? Como se, bom, vai morrer, aí morreu 20 mil e é isso mesmo, e não é, sabe? Nós estamos numa situação muito catastrófica, e parte dos discursos que minimizam a crise carregam nos ombros a responsabilidade pela morte dessas pessoas, dessas 20 mil mortes, que hoje, mais do que números, são pessoas, né? Essas 11 pessoas aqui em Massapê que morreram, cada uma é a dor de um, de um ente querido, enfim. É muito complicada a situação. Como a gente vê, né, que os vírus eles vão mudando, né, no decorrer do tempo, mas a forma como a gente vai se enfrentar, né, digamos assim, é diferente. As condições sociais são diferentes. Então, quem está assistindo a live vai ver que a gente aí sempre citar algum autor ou outro, né, justamente porque o intuito é passar uma compreensão. A gente vai tentar trazer para uma linguagem acessível, mas que fuja do senso comum, que é imprescindível nesses tempos. Compreensão. E essa pandemia, em que momento que ela vem? Né? Ela vem justamente no momento de um mundo globalizado, né? Tem autores que contestam que a gente está na globalização, mas na mundialização do capital financeiro, mas a globalização no sentido das interconexões, né? A gente vê como a província de Wuhan ela está conectada a diversos pontos do globo por relações comerciais, entre outras. E o que pesou mais para que o mundo viesse a sofrer tanto, né, nessa pandemia? A gente viu que nos últimos 30, 40 anos, essas políticas neoliberais vieram sucateando o sistema de saúde pública. Né? É um problema que a gente visualiza, né? Os Estados Unidos também não está imune a isso, sofreu também. E no setor público, uma redução drástica de leitos hospitalares nos Estados Unidos e em outros países. E a gente vê também no setor público, né, essa redução, e no setor privado também, na qual essa medicina preventiva não é considerada
lucrativo. Quanto à indústria farmacêutica, a produção de uma vacina, que também era possibilidade durante anos, uma vacina que pelo menos ela desse conta ali de uma parte, né, da estrutura química, né, bioquímica do vírus. Eu não compreendo bem o assunto, mas havia uma possibilidade de uma vacina que pelo menos ela fosse produzida, né, desse conta. Mas não é considerada lucrativa, né? Então, o que a gente vê é que fica escancarado esse questionamento para o mundo que a gente vive hoje entre o lucro e as pessoas, que o Noam Chomsky coloca bem. Então, o que a gente vai decidir depois dessa pandemia? Se a gente vai seguir um sistema político, econômico, uma estrutura social que vai optar pelo quê? Pelas vidas ou pela economia, que por trás dessa economia, na verdade, o que está sendo colocado é a questão do lucro, né? Inclusive, as pessoas que foram pedir o fim do isolamento social, fizeram carreatas, né? Tem um vídeo que retrata bem, que é o capitalismo brasileiro está nu. Essas pessoas, elas ficaram no carro, não fizeram aglomerações, né? Ou seja, elas não queriam contrair o vírus, mas para a população pobre pode contrair o vírus, né? Inclusive, a gente vê como é desigual que essa pandemia ela vai afetar o que a gente compreende como periferia, América Latina, África, Ásia, né? O Sul e o Norte. Tá saindo áudio direitinho, Jamel? Pronto, então, essa pandemia ela vai afetar, se tratando em uma ótica geopolítica, o Sul, muito diferentemente do Norte. Essa pandemia ela vai afetar, numa ótica da divisão de classe, os pobres de uma maneira diferente dos ricos. Também a gente é colocado a questão do sucesso da contenção da pandemia com relação, principalmente na Ásia, a políticas de vigilância, né? O que é que você tem a dizer sobre a questão do isolamento social, né? A gente vê que o discurso bolsonarista ele traz que o isolamento social, a maneira como alguns governos estaduais estão conduzindo, é comunismo, é ditadura, etc. Então, assim, a gente vê que na Ásia, ali na China, tem uma vigilância muito forte, né? A vigilância no sentido da supervisão dos cidadãos. Se eles estão saindo na rua, o que eles estão fazendo. Eles recebem informações através dos seus celulares, as empresas telefônicas elas têm uma intensa rede tecnológica lá que dá aparato a essa vigilância do Estado, que faz com que o Estado chinês ele tenha acesso a informações e consiga transmitir de uma maneira muito rápida e fácil. Câmeras de vigilância em vários locais. Quando eles detectam que tem uma pessoa que está contaminada, eles conseguem notificar quem esteve perto através do percurso que essa pessoa fez, aí vão vendo para onde é que essa pessoa passou, quais as pessoas que ela interagiu e vão notificando. Então, assim, muito tem se discutido sobre essa questão do isolamento social, se isso seria uma porta aberta para o que o filósofo George Agamben chama de estado de exceção. Então, o que é que você acha da política de isolamento social? É ditadura? Uma porta aberta para estado de exceção, que já seria outra perspectiva? Ou é o correto? Porque até então, estatisticamente,
está fazendo efeito, né? Mas quais seriam os impactos futuros que isso poderia gerar? O seu áudio não está saindo. Pois é, isso tem sido muito polêmico, né? A posição desse filósofo italiano, Giorgio Agamben, com relação à pandemia, que ele aparentemente associou o discurso dele à teoria que ele aplicava à compreensão da sociedade da década de 90 a um evento extremamente sui generis, né? Inédito, que é o caso da pandemia. Ela é tão atípica que ela nos constrange, a gente que não está infectado, a ficar em casa. Todo mundo na pandemia deve se portar como doente, um potencial, né? Não tem outro jeito. Então, a quarentena tem que se aplicar a todos, né? Então, se isso vai se configurar depois uma lógica de dominação, não sei se de repente governos ditatoriais vão usar isso para instrumentalizar o comportamento, para manipular as localizações, para saber onde as pessoas estão, para usar isso como fundo biopolítico, né, de domínio. Isso aí fica para depois. No momento, a única ferramenta eficaz, de fato, que nós temos é o isolamento social, né? A gente tem aí uns médicos apócrifos, né? Uns medicamentos apócrifos que, enfim, não funcionam de fato, né? Cloroquina, sei lá o quê. No momento a gente está precisando, né, obedecer a essa quarentena. E antes disso, né, eu gostaria de acrescentar também outra visão dessa quarentena, né? É falso o dilema de que nós estamos, a compreensão de que nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos. De forma alguma. Se não há uma cura, por enquanto, ou se ainda estão em fase de teste, né, descoberta da vacina, se nós não temos uma cura, então, se em tese nós estamos no mesmo barco, porque todos somos sujeitos a padecer dessa doença, na prática, quem tem condições de se isolar vai se isolar e vai ficar protegido. Então, no Brasil, por exemplo, o perfil da incidência da doença tem se modificado. Não é somente os idosos que são áreas são mais vulnerabilizados, né? A gente vê que as periferias é que estão também enfrentando muitos problemas. Então, por exemplo, até o fique em casa, né? O proverbial fique em casa deve ser contextualizado, né? Bom, como é que eu vou ficar em casa se na minha casa tem um quarto, um cômodo para 7 pessoas? Como é que eu vou ficar protegido em casa nessa situação, né? Se eu tenho que sair 2, 3 vezes para conseguir a comida em casa, enfim, para trazer comida para casa, esse proverbial fique em casa deve ser contraposto com condicionais brutais, né? Por exemplo, o que pressupõe o fique em casa? Primeiro, você ter condições materiais para ficar em casa. Você ter dinheiro suficiente para passar alguns meses em casa. É o que a pandemia vai nos constranger, é isso. E segundo, ter em casa as coisas a que você dispõe, né? Para necessidades mínimas. Por exemplo, água aqui no nosso município é uma coisa muito absurda, né? A situação, por exemplo, de bairros periféricos como o Costa do Ananás, né? Que já enfrentou períodos de 15 dias sem ter água. Então, assim, como é que eu vou exigir que as pessoas fiquem em casa nessas condicionantes brutais, né? Tem pessoas que não têm condições materiais de ficar em casa e, enfim, é nesse contexto em que entra a importância da saúde pública e a importância do Estado, né, para garantir essas coisas, essas condições mínimas, né? Hoje, sem o auxílio emergencial, nós não estaríamos falando de 20 mil mortos. Estaremos no perfil muito mais grave, né, muito mais agravante, porque nós temos hoje no país, né, a julgar pelas pessoas que vão receber os benefícios, né, o benefício do auxílio, que já receberam,
mais de 100 mil pessoas na informalidade ou microempreendedores individuais. E aí essas pessoas, para ficarem em casa, tem que ter, no mínimo, essas condições garantidas, né? Então, o auxílio tem sido uma ferramenta decisiva, né? Mas ele também não invalida outras atividades, né? Nós precisamos considerar também a ação das prefeituras, né? Dos estados, as testagens das, enfim, as testagens das pessoas, né, para verificar se estão com coronavírus mesmo. E essas iniciativas têm sido decisivas, né? Apesar de a gente, pelos números que a gente tem acompanhado, têm sido ineficientes, né? Repetindo, mas o município vive hoje, não sei se já atualizaram, se a prefeitura já atualizou, passou hoje por 11 óbitos já, né? Já enfrenta 11 óbitos. E é uma coisa muito ruim, porque sinaliza de que alguma coisa está dando errado, né? Não quero aqui dizer que a prefeitura tem sido negligente, não quero aqui acusar, mas a gente percebe que não tem sido efetivo, né? Efetivas as medidas que estão tomando, apesar de terem tomado essas iniciativas, mas não tem funcionado de fato. E as pessoas, de modo geral, também não as que podem, né, ficar em casa, não parecem levar a sério essas medidas de isolamento. Então a gente está numa situação muito delicada. É complicado também porque a gente vê que quem tem que dar a condução sobre a crise sanitária são especialistas, sobretudo médico e o médico sanitarista, né? As pessoas da área da saúde pública. Então a gente dá uma olhada nas redes sociais e muitas pessoas colocando opinião, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, inclusive até de forma com interesse político, né? Uma hora foi contra o isolamento social aqui no município, né? Reclamou que era para estar tudo funcionando, não sei o quê. Aí depois a prefeitura começou a colocar umas cordinhas, aí reclamaram das cordinhas, não sei o quê, disse que não funciona. Então, assim, quem tem que dar uma posição é quem tem especialidade na área. A gente aqui está delineando questões econômicas, questões políticas, né, mas aqui a gente não vai receitar medicamento para ninguém e muito menos dizer o que é que o médico tem ou não que fazer. Essa aqui não é a nossa área. Com relação à renda emergencial, como você bem pontuou, né, criticaram muito que esse campo progressista, que a gente compreende como esquerda, estava querendo que todo mundo ficasse em casa, né? Não fosse trabalhar. Então, assim, quando na verdade a gente tem uma intensa preocupação com relação a esse número gritante de trabalhadores que estão na informalidade e estão nesse dilema. Sai de casa para trabalhar, com a possibilidade de contrair o vírus, ou fica em casa e não vai ganhar o pão, né? Ou seja, morrer com o vírus ou morrer de fome, né? Que está em jogo. Então, assim, a renda básica emergencial, ela veio justamente para que a opção do trabalhador, sobretudo o trabalhador informal, ela não fosse limitada somente a isso. Logicamente que vai existir toda uma burocracia para fazer o processo, para solicitar o auxílio, etc. Mas, diante das possibilidades entre sair para trabalhar e correr o risco de contrair o vírus, e não só contrair, mas
disseminar o vírus, porque cada pessoa que contrai, ela não vai ficar, dependendo das circunstâncias, se essa pessoa não ficar em quarentena, ela vai transmitir o vírus. Então, para não ocorrer esse processo e a decisão não ficar entre contrair e disseminar o vírus ou passar fome, ter inanição, não poder sustentar a família, essa renda emergencial, ela vem justamente para que a população mais vulnerável, ela possa passar esse período de quarentena numa melhor, digamos assim, segurança. A gente viu que, de início, o presidente ele queria colocar um valor de R$200. E aí, por uma articulação entre o campo da esquerda, conseguiram elevar esse valor para 600. Então, a renda básica emergencial ela é uma conquista da esquerda. A gente viu na notícia passada que tiveram militares que tentaram solicitar o auxílio, né? Acho que foi o Ministério da Defesa que detectou. Então, assim, a gente está num momento complicado, que exige uma solidariedade, uma empatia social, que não é o caso do que a gente vê por parte do poder público, né? Principalmente na instância federal. A elite econômica do nosso país é uma atitude que a gente não visualiza com relação às camadas mais vulneráveis, essa empatia social pressionando o Estado para o fim do isolamento social. Pois bem, Jamel, você tem alguma coisa mais a pontuar? Só agradecer o pessoal que está nos acompanhando na live, o Cristiano Menezes, que fez um elogio a gente. Agradeço o Cristiano, também a Wanda Souto e o meu amigo Elton Santos, né? Agradecer a eles e também aos demais que ficaram nos acompanhando na live, mas que não mandaram mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que, como você bem pontuou, né? Essa questão é decisivo esse auxílio emergencial e outras coisas nós devemos trabalhar com mais intensidade também aqui, para além do auxílio, né? Aqui na nossa realidade local, incentivo, né? A conscientização das pessoas de que realmente é importante a gente ficar em casa. A reflexão que a gente formula aqui, ninguém consegue compreender o evento enquanto ele acontece, né? Como diz o Hegel, né? Coruja de Minerva, alça voa, cair da tarde. Então, bom, tá acontecendo o evento, a gente não é capaz de dizer quando vai acabar, a gente espera que acabe logo, ninguém suporta mais essa quarentena, né? Vamos ser franco, mas a gente sabe que é importante, mas a gente espera que os danos sejam os menores, dependendo do engajamento, da conscientização do povo, e a gente espera que também, muito em breve, a gente possa superar essas questões mais imediatas. As considerações finais, né? Não vamos assumir o discurso mais polêmico, mas a pandemia revela de fato a importância do sistema público de saúde, né? O sistema público é decisivo. Sem o sistema público, nós estaríamos passando por uma catástrofe terrível, né? Nós não estamos no mesmo barco, porque nem todo mundo tem condições de fazer tomografia computadorizada no hospital da Unimed, né? De ir lá para, enfim, pagar um plano de saúde e passar, se por acaso for afetado pelo vírus, né? Ser cuidado, né? Com o médico e com os melhores cuidados possíveis. Então, ela revela pelo menos a importância do sistema público e que de fato o Estado tem que agir com intensidade, né? Se deixássemos a economia
o laissez-faire, né, como os franceses colocam, deixar correr, deixar acontecer, a gente estaria numa situação muito mais complicada. Não é interessante para a economia essa paralisação, não é interessante para a gente, não é interessante para ninguém, mas o Estado tem de ser decisivo, né? A gente lamenta que quando é exigido o protagonismo dos agentes públicos, né, a gente vê na imagem do presidente que o discurso dele reproduz a necropolítica, né, de não vai morrer aí umas pessoas e daí, né, e enfim, vai ser só uma gripezinha, e as pessoas tomam banho no esgoto e não morrem, enfim, esse tipo de discurso tem sido patrocinado por pessoas de interesses vis, né, e ao tentar minorar a catástrofe por interesses políticos, a situação tende a piorar, né? Espero que o quanto antes se recupere isso e que se resolva sem maiores danos. Agradeço a todos que nos acompanharam na live. É isso aí. Para quem chegou agora na live, a gente idealizou a transmissão pelo Facebook do professor Adalberto Jardas. Infelizmente, ele não pôde comparecer e a gente está fazendo essa transmissão pelo Facebook do pessoal de Massapê. Vamos promover outros, acrescentando na oportunidade outros participantes e para estar passando essa compreensão, né, para o público que, diante de um cenário de tanta fake news que a gente vê, dizem que a democracia, os países democráticos são os mais eficazes, né, para combater a pandemia, mas esse fluxo de informação falsa que vem atravessando o mundo como um todo, né, vem afetando e vem prejudicando o combate à pandemia. É isso. Peço desculpas pelas falhas técnicas, erros ocasionais que têm ocorrido na live, mas é porque foi a nossa primeira que a gente transmitiu, né? Na verdade é muito experimental. E é isso. Obrigado a todos que estiveram aqui. Espero que na próxima vocês podem também comentar, participar. A gente vai tentar colocar o debate para acontecer. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Janelle. Aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.